No vídeo de hoje eu vou atender a uma pergunta, uma indagação curiosa. A pessoa disse assim: eu gostaria muito de ser rico, mas tem um texto bíblico que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E então, você podia me explicar um pouquinho sobre isso? Então, estou aqui hoje, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar a minha opinião como teólogo, como terapeuta holístico, a minha visão holística sobre essa afirmação de Jesus. Você vai encontrar muitas outras. O que você vai escutar aqui hoje é a minha opinião, que coincide com a opinião de muitos estudiosos também. Mas talvez você não concorde. Talvez você concorde. Se concordar, eu acho que vai ser muito bom para você, porque é leve. Mas eu sou o Onildo e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Se você já é inscrito, por favor, deixe aqui o seu like, a sua aprovação para este canal. E se por acaso você não é inscrito, eu convido para você se inscrever também, será muito bem-vindo. Aqui a gente conversa todos os dias sobre assuntos de grande relevância para o seu crescimento pessoal, profissional e, sobretudo, espiritual. Aqui também você fica sabendo da programação vibracional, que é uma técnica vibracional que ajuda você de dentro para fora. Ajuda você a fazer aquelas coisas que você já tentou de outras formas e não conseguiu, talvez por causa das crenças limitantes, dos paradigmas. Inclusive paradigmas como esses. Se eu ficar rico, eu não vou para o céu. Aí a vida fica mais difícil, porque a pessoa não consegue, porque parece que o dinheiro afasta você do céu. A programação vibracional ajuda você com isso, ajuda você nas relações, ajuda você nas questões de saúde. Você faz até 3 pedidos e a gente prepara as vibrações, você escuta e isso vai ajudando você de dentro para fora. Eu vou deixar sempre um link aí na descrição do vídeo para você saber mais quanto custa, como é que faz para você ter a sua programação vibracional. Mas hoje vamos conversar um pouquinho sobre esta afirmação interessante de Jesus. É mais fácil um camelo é grandão, né? E a agulha, por maior que seja, é sempre pequenininha, um furinho de uma agulha muito pequeno. E aí Jesus faz uma comparação praticamente impossível. Não, impossível. Ele está dizendo que é mais fácil, mas não vai passar. Como é que vai passar um camelo no fundo de uma agulha, num buraco de uma agulha? Não vai passar. E eu já vi alguns esforços de comentaristas, teólogos, tentando dizer que talvez Jesus não estivesse falando de uma agulha literal, a agulha fosse uma porta em algum lugar, de um templo, de alguma coisa assim. Não. A comparação é essa mesmo. Mas sabe qual é a minha percepção disso à luz da inspiração da inteligência espiritual? A gente, para compreender isso, precisa compreender que a gente precisa compreender a relação de Jesus com essa coisa de riqueza, a relação da Bíblia, inclusive, sobre isso. Se a Bíblia é contra isso mesmo, se a Bíblia condena isso. E você vai olhar que as pessoas, os grandes heróis, expoentes da Bíblia, não eram miseráveis. A gente vai encontrar um Abraão que era bem sucedido, a gente vai encontrar um Davi que era rei, um Salomão que era rei. A gente vai encontrar profetas que eram bem sucedidos, inclusive nessa questão de prosperidade e abundância. Então, seria um contrassenso essa condenação se a gente olhar o quadro geral. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa olhar é um texto de Jesus, que se você quiser conferir, você vai ver, ele está em São Lucas capítulo 17, versículo 21. Em que perguntaram para Jesus: onde é o reino de Deus e quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu assim:
o reino de Deus está dentro de vós. Pois é, esse texto está lá em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. E você vai encontrar referências em que este dentro de vós, o reino de Deus dentro de vós, o que ele tem? Qual é a característica deste reino de Deus que está dentro de vós? A característica é a paz. A característica deste reino de Deus é a serenidade, é a leveza, é o amor incondicional. Então tudo aquilo que se descreve do reino de Deus, em que sempre é interpretado esse reino de Deus como estando em um lugar, esse lugar no paraíso, no céu, e que lá nesse lugar, sim, vai ter amor incondicional, nesse lugar vai ter leveza, nesse lugar vai ter paz, nesse lugar vai ter abundância, nesse lugar vai ter prosperidade, nesse lugar vai ter anjos, nesse lugar vai ter inclusive vida eterna. Aí Jesus disse, esse lugar que vocês estão falando aí de reino de Deus, está dentro de vós. E aí, quando chega lá em Mateus 19, 24, ele diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas o reino de Deus está dentro de vós. Aí começa a ter sentido. Não é que Jesus estaria dizendo, olha, não existe lugar no céu para os ricos. Se o reino de Deus fosse lá no céu, em algum lugar. Nós não gostamos de ricos. Nós não queremos os ricos. Não é isso. O que Jesus estava falando ali, até pelo contexto, se você olhar bem isso, ele estava falando do apego. Ele estava falando da luta que é para uma pessoa, a partir do ego, ficar rico. O indivíduo, para ficar rico, a partir de uma visão curta e limitada do ego, ele precisa trabalhar muito, ele precisa competir, ele precisa passar por cima de algumas regras às vezes, precisa de fazer um esforço tão grande dia e noite, mesmo que seja honesta essa pessoa. Mas se ela estiver tentando ficar rica a partir do ego, ela vai ter que ter um esforço muito grande para acumular riquezas. Vai ter que trabalhar muito. E à medida que ela vai conseguindo construir esse patrimônio, essa pessoa também vai se apegando a esse patrimônio e começa a ter uma outra angústia, uma outra preocupação. Qual é? A preocupação de conservar isso, de preservar isso. O que eu faço com o meu dinheiro para não perder agora? Porque eu posso perder na bolsa, porque eu posso perder no investimento, porque o ladrão pode levar. Ou seja, ficar rico nunca leva o indivíduo, se essa riqueza está vindo pelo ego, puro e simples, nunca leva o indivíduo para uma região de paz, de tranquilidade, de serenidade. Não leva. E esse lugar é o reino de Deus. Traduzindo o que Jesus disse, nós poderíamos dizer, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico encontrar a paz, a serenidade e a felicidade apenas pela riqueza. Foca nisso que eu acabei de dizer e eu vou repetir agora, que isso vai ficar claro para você. E é assim que eu vejo, e é assim que eu sinto. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico, somente pela riqueza, conseguir ter paz, serenidade, felicidade, amor próprio e amor incondicional. E isso é o reino de Deus. Então é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de vós. E o que está dentro de vós é essa paz, a serenidade. Eu atendo algumas pessoas que são ricas, mas estão me procurando porque estão com muito sofrimento. Sofrendo por ansiedade generalizada.
uma angústia, um vazio interior, um medo tremendo, com síndrome do pânico até. Mas são ricas. Ou seja, a riqueza não resolve isso. O dinheiro não resolve isso. Potencializa até. Aí como é que Jesus ensinou para a gente resolver isso? Ele diz assim, olha, ao invés disso, de você sofrer desenfreadamente para conseguir riqueza, ao invés de você sofrer desesperadamente para conseguir patrimônios, faça o seguinte, inverta o papel. Porque agora você já sabe que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Faça o seguinte, busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí você vai conseguir prosperidade, abundância, opulência, riqueza, sem ser pelo ego. Porque no reino de Deus também há riqueza. No reino de Deus já tem prosperidade, já tem opulência. Só que essa opulência que você consegue no reino de Deus, no reino da paz, da serenidade, é disso que eu estou falando. A riqueza que você consegue com paz no coração, com alegria no coração, com amor incondicional, com leveza, ou seja, buscando tudo isso em primeiro lugar, essa riqueza vem leve e você não tem medo de perder porque tem muito. A riqueza que está no reino de Deus é ilimitada. Então o segredo está aí, só não enxerga quem não quiser. E o pior é que a maioria não quer. Tem dificuldade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus que está dentro de vós e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que Jesus disse. Ou seja, Jesus não está condenando aqui a riqueza, não está condenando ter patrimônio, não está condenando ter coisas, não está condenando ter uma vida opulenta, ter uma vida abundante, ter uma vida próspera, que nada. Não está condenando, ele está condenando a forma de você obter isso. Se você obtém pelo ego, vai ser tão pesado para você que você não entra no seu interior. Não cabe. Você não consegue levar todas essas coisas que você ajuntou no ego lá para o seu interior fica sem paz. Mas se você conseguir tudo isso através da paz interior do reino de Deus, você vai poder simplesmente desfrutar sem medo, sem nada. Então, minha gente, essa é a minha opinião. Então, se você quiser ser rico, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Toda a riqueza que você deseja vos será acrescentada, lhe será acrescentada. Esse é o caminho. Se você já é inscrito no canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. E se você não é inscrito e assistiu esse vídeo até aqui, eu convido que você se inscreva, será muito bem-vindo. Lá na descrição você vai encontrar um link para saber mais sobre a programação vibracional, que inclusive pode ajudar você com isso. Pensar diferente. Porque pensar que dinheiro é coisa ruim e que Jesus condena é uma crença negativa que faz ficar difícil você ganhar. Precisa resolver isso. Espero você no próximo vídeo.